Eu não acredito que você chegou aqui por acaso. Você precisava estar exatamente neste lugar. Eu já estou aqui com o Rafael. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo dele. Talvez você hoje, nesse momento, tenha passado por aflições, por grandes angústias, por desafios na sua vida, e talvez você se encontre perdido, perdida nesse momento. E este é um lugar que você pode mudar essa história. E falando sobre histórias, o Rafael está aqui hoje para compartilhar um pouco dessa história dele. Rafael chegou no processo de mentoria para que ele vivesse essa transformação. E o que ele se permitiu ser mudado é o que trouxe ele até aqui. Foi assim, Rafa? Total, Kenny. Quando eu te encontrei há uns 4, 5 meses, né, no começo desse ano de 2025, eu vinha fazendo muitas práticas cognitivas e eu tinha um mentor mais no sentido cognitivo, assim, um amigo mais velho, mas eu sempre quis ter essa mentoria que não só tivesse essa, como você fala, né, não só fosse a parte emocional e a parte cognitiva, né, mas também essa parte espiritual. Então eu precisava de alguém mais velho que leu ali, que passou por aquilo. Então a sua história com a sua conversão também, toda a sua história com Jesus e a parte emocional, espiritual e as práticas que você faz, as vivências que você faz, aquilo foi fazendo muito sentido para mim e eu resolvi me entregar a isso, experimentar. E não tem sido fácil. Não é fácil passar por um processo. Não tem sido fácil, mas a gente acessa lugares que às vezes as pessoas nem sabem que tem emoções que estão ali retidas, emoções que viveram, significados que foram dados ao longo do tempo. E ter esse olhar, né, que eu gosto muito de falar da tríade, a gente entender a espiritualidade junto com essa emoção, junto com o comportamento, é que faz toda a diferença. Então, a gente fala de uma pessoa que já tem um sucesso, que para o mundo é sucesso, né? A gente entende como eu alcancei um lugar de sucesso, e às vezes eu acho que eu não preciso passar por algo, eu acho que já é suficiente. Quando você se permite passar por um processo, alguém que está vendo de fora, que eu gosto muito do exemplo da ilha, né? Para ver a ilha eu preciso sair da ilha. E ter um mentor, alguém que já viveu, alguém que tem experiência, a palavra de Deus fala tanto, busque os anciãos, né? Você encontra a sabedoria neles, porque eles já trilharam um caminho, eles já viveram algo que você ainda não viveu. E ao invés de ficar pegando atalhos, você consegue colocar no caminho certo, tirando as limitações, mudando as suas reações às suas emoções, transformando aquilo que precisa ser transformado, para que você tenha caminhos de realização, não só numa área, mas em todas as áreas da vida. Sim, sim, sim. Principalmente no mundo espiritual, né? Não, acho que assim, essa fica de mensagem independentemente, assim, se você está assistindo esse vídeo, busque um mentor, né? Tenha um mentor, tenha um mentor. Para mim, realmente, foi muito importante ter um mentor, uma mentora mulher, um privilégio, porque você ouve mais a perspectiva da mulher, né? Então é muito importante para homens, porque muita gente busca só mentores homens também. Em todo esse processo espiritual, né, a gente confundir as bênçãos que Deus dá na nossa vida só com coisas do mundo. E é claro que é muito bom, né? E Deus tem esse poder, você experimenta o sobrenatural de Deus também pelas bênçãos que Ele dá, mas isso tudo aqui é passageiro, isso aqui tudo vai acabar um dia. Então é você muito mais sobre uma paz interna que eu venho sentindo cada vez mais, seguindo esses ensinamentos, seguindo os princípios bíblicos, né, essa tradição milenar, e seguindo a história de Jesus Cristo, né, como um guia que deixou ali pra gente a história, como é que seria um ser humano perfeito que agiria. Então, constantemente ficar se lembrando, que a gente esquece, que Jesus Cristo faria, como que ele agiria agora, né? A mansidão que ele teria agora, ou a firmeza que ele teria agora, né? E porque a gente esquece. E aí entra com a programação emocional que você fala. Com a programação emocional. Então,
se você entende que às vezes a pessoa tem uma espiritualidade, ela é conectada com Deus, mas as emoções são disfuncionais. É o que o apóstolo Paulo vai falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Mas ele já traz a chave, ele fala, então busca renovar a sua mente. Uau. Para que você saiba qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Existe algo na nossa alma que precisa ser tratado. Né? Toda a nossa programação feita na nossa infância, de 0 principalmente até 8 anos, onde a gente está registrando tudo que a gente está vendo, ouvindo, sentindo, ou sobre os fortes impactos emocionais, uma morte, um abuso, um acidente, algo que te marca profundamente, não precisa da repetição, está registrado. O nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. Você vai dando formas. E aquela programação, ela até 12 anos você ainda programa bastante. Agora, a partir de 12 anos, você busca reforçar o padrão que foi estabelecido. Então, você vai à vida buscando reforçar aquilo que você programou. E você nem sabe que você está fazendo isso. Então, nós temos comportamentos, vários comportamentos disfuncionais que vieram dessa programação e você está só repetindo o padrão e nem sabe. Então a gente pega famílias inteiras que se separam, famílias inteiras viciadas no álcool ou nas drogas, ou em jogos, ou famílias que quebram. Você pega uma geração inteira, gerações e gerações, você inconsciente, é como se você tivesse que honrar os seus ancestrais repetindo aquele padrão. É como se você se sentisse parte daquela família. Para quebrar isso, você precisa passar por um processo sério, onde envolve ali muita ciência, para que você possa reprogramar as suas crenças e ressignificar as suas memórias. E o Rafael, que já é da área da neurociência, mesmo assim, né, Rafa, você viu no processo o quanto essas ferramentas são importantes, né? Sim, porque é o que eu falo, se não agora, quando? Então, a pessoa que está ali agindo como uma ferramenta de cura para todo mundo, quem que está sendo a ferramenta de cura para ela? Eu não tinha ninguém. Então a gente fala, né, o psiquiatra, ele tem que ter um terapeuta. E eu não tinha ninguém. Então eu estava ali lidando ali numa guerra espiritual que não tinha nem ideia. E eu estava confundindo ali, idolatrando os números do algoritmo do Instagram. Quando eu estava vendo, eu estava ali querendo ter mais engajamento. Para quê? A custo da minha saúde, deixando às vezes de treinar, de me cuidar para ter mais engajamento. Então, e aí eu precisava de um guidance, né, de alguém para me guiar ali no caminho. A primeira vez que falei com você, já bateu nisso, e aí eu já vi, nossa, eu tô repetindo o padrão dos meus pais. Exatamente. E por que eu tinha tanta dificuldade em aceitar um Deus perfeito? Porque eu tinha problema um pouco com o masculino, com o meu pai, que é muito comum, muita gente, provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora, é porque é a coisa mais comum do mundo. Né? E aí também, obviamente, o problema com o masculino vai ter um desequilíbrio no feminino. Né? E aí a gente prefere... Por que a gente prefere um inferno familiar do que o paraíso desconhecido? Nossa mente está programada, né? Ela prefere o lugar de conforto, onde você não está gastando energia, você não precisa, seu cérebro quer te manter na sobrevivência, repetindo o mesmo padrão, tendo os mesmos comportamentos. Seu cérebro acha que isso é muito melhor para você, por eficiência, né? E aí quando você entende que você pode romper isso, e aí você faz isso no processo, você tira as suas limitações, você entende se você está compensando em algo, se você está buscando algo para trazer um prazer, para suprir uma dor, a gente consegue sair lá do seu sistema de luta e fuga para ir para um sistema muito mais equilibrado, muito mais harmônico, onde você vai conseguir entender as suas ações e trazer isso para o seu comportamento. Então a gente muda quais são os nossos pensamentos, que eles se transformam nos nossos sentimentos, que se transformam na nossa comunicação e, consequentemente, os nossos resultados. E o próprio apóstolo Paulo fala, busca trazer na sua mente aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. Então, mudando esses pensamentos, a gente sabe o quanto a gente vai vibrar diferente, a gente vai emanar diferente, a nossa vibração vai ser diferente, a gente vai atrair coisas diferentes. Então, passar por esse processo faz com que você tire as limitações da sua vida e você consiga viver uma vida muito mais plena, muito mais leve,
muito mais abundante. Você para de se sabotar. É tanta sabotagem. É muito. É demais. A gente nem percebe, a gente nem sabe que está se sabotando. É porque aquilo, né, que Joe Dispenza fala, quando a nossa mente subconsciente fica tão boa em uma ação, vira um hábito. Total. E vira um hábito. E o hábito, muitas vezes, o celular. E a gente está correndo, a gente tem um pouquinho de livre-arbítrio ainda, a pessoa perde o resto do livre-arbítrio e ela cai num caos ali, às vezes com uma aposta, né? Ela vai ficar mexendo no celular, viciada naquilo e vai perdendo mais e mais livre-arbítrio. Quando ela vê, ela é escrava do mundo. E a pior coisa que a gente pode ser é escravo. Porque Deus nos chamou para liberdade. Cristo veio para nos libertar das paixões do mundo, nos libertar das nossas prisões, nos libertar da escravidão. E quando ele fala isso, ele fala, não se coloque de novo em jogo de escravidão. Então, cuidado, aí a gente tem que olhar os nossos comportamentos e ser intencionais nos nossos comportamentos, porque o mundo nos puxa. O mundo quer nos puxar, a nossa programação mental quer puxar a gente de volta para aquele lugar, para o inferno conhecido. Ele não quer que você chegue no paraíso. Então, sair disso, ser intencional nas suas ações, você consegue fazer isso quando você tem ferramentas suficientes, recursos que são instalados em você, você passa a ressignificar a sua memória, como que você olha para o seu passado e joga um novo olhar sobre ela, você olha para aquilo diferente, trazendo diferença sobre isso, você muda, você consegue mudar daqui para frente. Então, quando a gente se permite viver isso, não é fácil, é mexer em dor, é mexer num lugar que você está acostumado, seu cérebro não quer que você saia disso, mas é libertador. E viver essa libertação é algo maravilhoso, porque sua vida toma uma perspectiva diferente, você começa a ser descortinado, você tira a trave dos seus olhos, você começa a perceber coisas que você não percebia. Então, o primeiro nível da consciência, você traz a consciência aquilo que você fazia, você começa a ver coisas que você não sabia que você tinha esse padrão, e aí você então muda o seu comportamento que vai te trazer novos resultados. Sim, sim. E que dica que você daria assim para uma pessoa que está presa num ciclo de procrastinação? Ela está com medo, na verdade, né, da própria grandeza, às vezes. Eu via muito a questão do perdão, a gente trabalhou muito o perdão, né, trabalhou toda a relação com os pais, família. Mas que dica assim, você teria para uma pessoa que está presa num ciclo de procrastinação? Ela está presa no... Que é muito doido, né? O símbolo da Apple ser uma maçã mordida, que representa a perda do nosso livre-arbítrio, né? Exatamente. A gente perdeu o livre-arbítrio, que a gente comeu do fruto ali do conhecimento do bem e do mal. E você vê a prisão que é, olha o tanto que é significativo, né? Eu estou preso nesse lugar, eu estou preso nessa... É um vício, né? Perdemos a inocência, a gente perde a inocência em troca da impulsividade, achando que tem controle, mas a gente perdeu o controle e vira mais impulsivo quando não entrega a Deus a nossa vida e quer ser Deus, né? Esses vícios emocionais instalados, e procrastinação é um vício emocional, porque há uma liberação química. Eu vou deixando, no último momento eu faço, uau, vem aquela química boa. E o que eu me torno? Viciado nessa química. Então o meu corpo quer mais dessa química, então eu vou procrastinar mais. A dica que eu sempre dou, se você procrastina muito, inverte a química. Faz agora, 3, 2, 1, agora vai lá e faz. Você tem uma liberação química aqui imediata e você começa a criar um novo caminho neural, mostrando para o seu cérebro que, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. E ele te deixa, então, passar por esse caminho. Tem formas da gente inverter, né, essa química cerebral e isso muda tudo na nossa vida. Uma pessoa que sai de um vício de procrastinação, ela se torna produtiva, se torna proativa, ela ganha tempo. E tempo é nosso maior ativo, é vida. É vida que você tem para poder fazer as coisas, para ser livre, para tomar decisões, para conseguir descansar, para dormir o sono dos justos. Perfeito. E a pessoa passa a associar prazer ao esforço, né? Isso é muito rico. E tem que fingir até se tornar. Tem que
Treine até que você se torne. Então, são vários exercícios de afirmação que a gente fez. Eu quero dizer assim, você está assistindo, se inscreva no canal da Kênia, porque assim, valiosíssimo, convencer ela a entrar no YouTube, aproveita esse privilégio. Gente, verdade. Muita gente pede para mim, Rafa, você atende individual? Eu não tenho como atender, a minha missão é fazer os vídeos. Mas então, assim, tem a Kênia aqui para isso. Então, vamos para a Kênia, porque ela é a pessoa para isso. Então, você tem condição, aproveita essa oportunidade, é um privilégio. Obrigada pela confiança, Rafa. Obrigado a você por tudo. Tem gente que tem muita limitação, né, dificuldade, acha que já sei tudo, não preciso, sei muito, mas não tem noção do quanto você pode de fato ser livre passando por um processo. E a coisa que eu mais escuto quando as pessoas passam por um processo, por que eu demorei tanto a te procurar? Por que eu não fiz isso antes? Então, se você se encontra nesse lugar hoje, você vê que sua vida está limitada, está presa, seus relacionamentos são disfuncionais, você atrai pessoas com o mesmo tipo de padrão, às vezes você vive abusos emocionais e você não consegue sair disso, às vezes você está preso em vícios, você às vezes não consegue honrar os seus pais, você não consegue honrar o seu marido, sua esposa, você não consegue parar de ter vícios sexuais, adultério, pornografia. A gente sabe isso pela ciência, o quanto isso é devastador para uma família. Você pode sair disso e você merece ser livre, viver uma vida com sentido, entendendo quem é Deus, quem é Cristo, o quanto a espiritualidade muda a gente hoje na ciência cada vez mais. É uma área que eu amo estudar na ciência, é o quanto de fato a ciência vem provando o poder que é Deus no nosso cérebro, o quanto a gente libera químicas fundamentais quando a gente acessa Deus, quando a gente se prostra, quando a gente se ajoelha. A gente tem muitas pesquisas nesse campo hoje, então a gente sabe de fato hoje o quanto a espiritualidade é fundamental, a gente tem uma conexão com Deus, uma conexão com o outro funcional, uma conexão virtuosa, uma conexão que você cresce junto, você faz parte, você se sente amado, aceito, importante. E trazer isso para o seu comportamento, ter um comportamento intencional, livre, isso vai fazer com que você saia desses padrões que têm mantido você num lugar de escravidão. Você nasceu para a liberdade. Então eu quero te convidar, se inscreva aqui, deixe o seu comentário e vai ser um prazer te conduzir também no processo. Bora? Bora. Um passo importantíssimo. Obrigada, Rafa. Obrigado, Kênia. Tamo junto. Tamo junto.